Good morning, everyone. I'm very happy to see so many of you here. I hope that you will all come this afternoon when we speak about the final event. Espero que possam vir também esta tarde quando falaremos dos eventos finais. Today I want to talk about the prophet Jeremiah. Hoje eu vou falar-vos do profeta Jeremias. He was a prophet for our time. Foi um profeta que falou para o nosso tempo. His prophecy is a typology. A sua profecia é uma tipologia. A typology of our situation. Uma tipologia referente à nossa situação. Very soon, the very final events will take place on this planet. Muito em breve, os acontecimentos finais terão lugar neste planeta. And the Sabbath will be central. E o sábado vai ter um papel central nesses acontecimentos. You see, in 6 days the Lord made the heavens, the earth, Porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, the sea and all that in them is, o mar e tudo o que existe, and He rested on the seventh day. e Ele descansou no sétimo dia. Therefore He blessed the Sabbath day and set it aside. E portanto Ele abençoou o sétimo dia e separou-o. So by keeping the Sabbath, E portanto, quando observamos o sábado, we say we believe God. estamos a dizer que acreditamos em Deus. By keeping the Sabbath, Quando observamos o sábado, we say we subject ourselves to His authority. dizemos que nos estamos a submeter à sua autoridade. And by keeping the Sabbath, E quando observamos o sábado, we acknowledge the validity of His power over the whole law. nós aceitamos a validade do seu poder sobre todo o mundo. We are told what the state of things will be in the last days. Dizem-nos qual vai ser o estado das coisas nos últimos dias. And today I want to speak especially to young people, E hoje eu quero falar especialmente para os mais jovens que aqui estão. because I believe the challenge before us requires young people. Porque eu acredito que os desafios que estão à nossa frente vão pedir muito dessas pessoas, desses jovens. We are living in an age of peer pressure, Estamos a viver numa idade em que há muita pressão sobre as pessoas. and the pressure on our youth is greater than ever before. E a pressão que é exercida sobre os nossos jovens pelos seus colegas é maior do que alguma vez foi. I would like to venture that our youth is scattered, Eu diria que a nossa juventude está espalhada. and that we are trying to bring our youth back E temos de tentar trazer a nossa juventude de volta, by giving them something that appeals to their senses. dando-lhe algo que apela aos seus sentidos. We think the youth is stupid. Por vezes pensamos que a juventude é um pouco estúpida. I have news for you, the youth is not stupid. Eu tenho novidades para vocês hoje, porque não é assim, com certeza. If we give the youth truth, Se nós dermos à juventude a verdade, it will be greater than gratifying their senses. será muito mais do que gratificante para os seus sentidos. I've been preaching this message for 18 years, Há 18 anos que eu prego esta mensagem and I've never seen the youth run from this truth. e nunca vi a juventude a fugir desta mensagem que eu prego. But I've seen it floating on a sea of turmoil on nothing. Mas já vi muitas vezes a juventude a flutuar num mar de nada. We think to be happy and to keep them in church we must make a bedlam of noise. Muitas vezes ficamos contentes por vê-los na igreja e pensar que está tudo bem. But truth is more powerful than noise. Mas a verdade é mais poderosa do que algum ruído que possa haver na igreja. In the days of Elijah, Nos dias de Elias, the prophets of Baal made a lot of noise. os profetas de Baal faziam muito, muito ruído. And Elijah asked them, you must shout a little bit harder, your God is a bit deaf. E Elias dizia, vocês têm de gritar cada vez mais alto porque o vosso Deus parece ser um pouco surdo. Maybe he's sleeping. Talvez ele esteja a dormir. And when it was his turn, E quando chegou a sua vez, they quietly packed the stones of the ele altar. calmamente, sem ruído, construiu o seu altar And he said such a simple prayer. e ele fez uma oração extremamente simples. If you are God, Se tu és Deus, then show them. então mostra a esta gente que aqui está. And pwah, E de repente, power from heaven. o poder do céu. We read in Romans what the state of the world is like in the last days. Em Romanos podemos ler como vai ser o estado do mundo nos dias finais. And notice for those who are afraid of peer pressure, E para aqueles que têm receio da pressão que a sociedade faz sobre eles, that Paul starts with the words,
I am not ashamed of the gospel of Christ, que Paulo inicia este livro dizendo: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, for it is the power of God porque ele é o poder de Deus unto everyone that believes, para todo aquele que crê. to the Jew first and also the Greek. Primeiro para o judeu, mas também para o grego. And then Paul proceeds to explain what the world will be like in E the Paulo last days. continua a explicar como vai ser o mundo nos dias do fim. He says that people may know who the true God is, Diz que as pessoas poderão conhecer quem é o Deus verdadeiro, because the invisible things can be surmised by looking at the visible things. porque as coisas invisíveis podem ser inferidas olhando para as coisas visíveis. And therefore people are without excuse. E, portanto, as pessoas não têm qualquer desculpa. And then in verse 21 he says E no versículo 21 ele diz that they didn't glorify God, que as pessoas não glorificaram Deus, but they followed their own minds. mas seguiram os seus próprios pensamentos. And professing themselves wise, they became fools. E pensando que eram sábios, na verdade se tornaram loucos. Now the fool says in his heart there is no God. E o néscio diz no seu coração: não existe Deus. But a bigger fool is one who changes God into something useless. Mas um néscio maior ainda é alguém que transforma Deus em algo inútil. And so he tells us in verse 23 E por isso Paulo diz-nos no versículo 23 that they changed the glory of God que eles mudam a glória de Deus into an image made like corruptible men, e a transformam numa imagem feita por homens corruptíveis. birds, four-footed beasts, creeping things. Pássaros, todo o tipo de imagens, coisas rastejantes. What's that? O que é isto? Pantheism. Isto é o panteísmo. There you go. I'm going to drill it into you. Pantheism. Portanto, eu vou continuar a repetir esta ideia das outras sessões, o panteísmo. That's the religion of our day, Esta é a religião dos nossos dias, in all its subtle forms. em todas as suas formas subtis. And deep at the bottom there is a great perversity. E, na verdade, por debaixo disso tudo existe uma enorme perversidade. So they worship the creature rather than the creator. E estas religiões adoram a criatura em vez de adorar o Criador. And in the end they become perverse, even sexually perverse, right? E eles tornam-se perversos em todos os sentidos, até no sentido sexual. And even the women become homosexual. E até as mulheres se tornam homossexuais. Then he says they are full of unrighteousness, E diz, eles estão cheios de iniquidade, fornication. fornicação. Oh, the list goes on. They are A lista continua, backbiters, continua e continua. haters of God, Pessoas que odeiam Deus, without understanding, que não têm conhecimento, no natural affections. que não têm afecções naturais. Goes on and on and A on. lista continua. That's a nice crowd to evangelize. E realmente é interessante tentar evangelizar este tipo de pessoas. Imagine bringing these people the gospel. Imaginem levar o Evangelho a estas pessoas ou trazer estas pessoas para o Evangelho. Well, that's what God is asking us to do in the time that we are living in. Mas isso é o que Deus nos pede para fazer nestes dias em que nós vivemos. And God needs powerful messengers. E, portanto, Deus precisa de mensageiros muito poderosos para fazer isto. In the days of Jeremiah, Nos dias de Jeremias, Israel was about to fall to Babylon. Israel estava prestes a cair, a ser derrotada pela Babilónia. The religion of Babylon was everywhere in Israel. A religião babilónica estava por todo o lado dentro de Israel. We are living in the same time. Nós vivemos num tempo muito semelhante. Babylon's religion is in our midst. A religião de Babilónia também está no nosso meio. And God is being trampled upon. E Deus está a ser espezinhado. Pantheism is replacing O God. panteísmo está a substituir Deus. And in the crisis, God called Jeremiah. E naquele momento de crise, Deus fez um chamado a Jeremias. And Jeremiah got the fright of his life. E Jeremias apanhou o maior susto da sua vida. In Jeremiah 1 verse 6 he says, Em Jeremias 1:6 diz: "Ha, Lord, I cannot speak, Deus, eu não sou capaz de falar, for I am a child." porque eu sou uma criança. He was a child. Ele era uma criança. But the Lord said to him, Mas Deus diz para ele: "Say not, I am a child, não digas que és uma criança, for you shall go and I shall send you, porque tu has de ir e eu hei de enviar-te, and whatever I command you shall speak." e quando eu disser, tu vais falar.
Now listen what he says to this young man. E veja o que Deus diz a este jovem. Be not afraid of their faces. Não tenhas medo das outras fés. I am with thee. Eu estou contigo. And then the Lord put his hand to his mouth and touched his mouth. E Deus toca a sua boca. And the Lord said, I will put my words in your mouth. Eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. Now listen what he had to do. E veja o que é que Jeremias tinha de fazer. I will set you over the nations. Eu vou enviar-te a todas as nações. Young Jeremiah, a child, over the nations. O jovem Jeremias, uma simples criança, ia ser enviado às nações. Over the kingdoms. Por cima dos reinos. And what must he do there? E o que é que ele tinha de fazer aí? You must root out. Tens de arrancar You o que must existe. pull down. Tens de bater com força. You must destroy. Tens de destruir. You must throw down. Tens de deitar abaixo. So first he must destroy the lies. E portanto ele primeiro tinha de destruir as mentiras. And then E depois, then you must build e então podia-se construir. and you must plant. E podia-se plantar. Then you must restore truth. E podia-se então restaurar a verdade. He didn't call an old gray-haired man to do it. He called a child. E reparem que Deus não chamou um homem velho com cabelos brancos para fazer isto. Ele chamou uma criança. And believe me, I know why. E sabem, eu sei porque é que ele chamou uma criança. You need the fortitude of youth to look into some faces. Porque é necessária a fortaleza, a força da juventude para poder enfrentar algumas fés que existem hoje. And he said, go and tell them Deus disse, vai e diz-lhes that there is a seething pot, a boiling pot. que existe um caldeirão em efervescência And it's coming from the north. e que ele está a vir do norte And it's going to overflow into e Jerusalem. que vai ser derramado sobre Jerusalém. And don't be dismayed at their faces. E não fiques espantado, não te desencorajes pelas suas fés, They will be mean to you. porque eles vão ser maus para ti. But behold, you are a iron pillar Mas não temas, porque tu és um pilar de ferro and a brazen wall, e uma parede forte, even against the princes of Judah, even against your own people. mesmo contra os príncipes de Judá, aqueles que são do teu próprio povo. And they will fight with you, E eu vou lutar contigo, but they won't prevail, mas eles não vão ganhar a batalha, for I am with you. porque eu estou contigo. So God called a young person to face the worst crisis in his time. Portanto, Deus chamou um jovem para enfrentar a maior crise que existia naquele tempo. And I believe God is calling the youth today to face the biggest crisis of our E time. eu acredito que Deus também está a chamar a juventude de hoje para poder enfrentar a maior crise do nosso tempo. I believe the king of the north is mustering his army. Eu acredito que o rei do norte está a preparar e a liderar o seu exército. Rome is becoming more bold every day. Roma está a tornar-se cada vez mais atrevida. And I believe he is so arrogant he places his tent in the glorious land. E eu acredito que eles vão ser de tal forma arrogantes que vão colocar a sua habitação, a sua tenda, dentro do terreno sagrado. That means in our very midst. Isso significa aqui mesmo no nosso meio. And we have to look what is from God and what is from the devil. E temos de olhar com muita atenção e distinguir o que é de Deus e o que é do diabo. We have to look, is this bedlam of noise and the drums and the shouting and the screaming from God or is it from Baal? Temos de ver se estes gritos, estes tambores, estes ruídos são de Deus ou se são de Baal. Surely God doesn't work through young people, does he? Certamente que Deus não trabalha através dos jovens, ou trabalha. I'll tell you, whenever there was a great crisis, God called the young people. Reparem que sempre que houve uma grande crise, Deus contou com as pessoas jovens. When he called this church into existence, Quando Deus trouxe esta igreja, a Igreja Adventista, quando a criou, quando foi fundada, he couldn't use the old goats Ele não podia usar, enfim, os velhos que existiam por aí. because they had their fixed ideas and couldn't be moved. Porque eles já tinham as suas ideias fixas que não podiam ser mudadas. So he called the young people. E, portanto, Ele chamou alguém muito jovem. Have you heard about Uriah Smith? Já ouviram falar de Uriah Smith? Well, I don't know. Did we sing the song? We will sing the song. Cantamos a música ou vamos cantar a música? I see it's not properly translated in your
language. Há uma música que na verdade não está muito bem traduzida na vossa língua, But what a powerful song he wrote. mas que música tão poderosa que ele escreveu. Oh, brother, be faithful. Irmão, sê fiel, For why should we fear? porque havemos de ter medo. Creation's omnipotent King. Porque havemos de temer perante o Rei omnipotente da criação. And then he proceeds to give our doctrines. E depois ele continua, no fundo, a dizer, a escrever as nossas doutrinas. Now, Uriah was an old man when he became a Christian. Uriah era um homem já bastante de idade quando ele se tornou cristão. He was 12 years old. Ele tinha 12 anos de idade. And he had everything going for him. E ele tinha tudo a favor dele. He had education like no one else. Ele tinha uma educação que mais ninguém tinha. He was stronger than anyone else. Era mais forte do que qualquer outro. No, he wasn't. Não, não era nada disto. He lost his leg when he was 12 years Ele old. tinha perdido uma perna quando ele tinha 12 anos de idade. It was cut off above the knee. Ele tinha perdido a perna acima do joelho. So here was a young boy with one leg. E portanto temos aqui um jovem com apenas uma perna, But God had a message for him. mas Deus tinha uma mensagem para He ele. says, I need you, come and fight. Deus diz-lhe, eu preciso de ti, vem e vem combater comigo. So Uriah said, with one leg? Uriah disse, mas eu só tenho uma perna. And God said, with one leg. E Deus diz, mesmo só com uma perna. And Uriah said, no, I need two. E Uriah disse, não, eu preciso de duas pernas. I'll build one. E Deus diz, eu vou construir uma perna. Uriah Smith designed the first leg with movable joints. Uriah Smith foi a pessoa que desenhou, que projetou a primeira perna artificial com juntas que se movem. He was the first man to do it. He's not even a scientist. Foi o primeiro homem a fazê-lo e ele não era nem perto de um cientista. And today all prostheses are based on Uriah's E hoje design. todas as próteses desse tipo são baseadas naquele projeto inicial. So he made a leg E portanto ele construiu uma perna with a flexible knee joint and a flexible ankle joint. com juntas flexíveis nos joelhos e no tornozelo. And he said, now Lord, where do you want me to run? E ele disse, bom, agora onde é que queres que eu vá? At 20 he was in the Adventist Publishing House. Aos 20 anos de idade ele estava na Casa Publicadora Adventista And he became a powerhouse in our church. e que se tornou um instrumento muito poderoso na nossa igreja. J.N. Andrews, one of our pioneers, J.N. Andrews, um dos nossos pioneiros, he was 11 years old when he went through the disappointment. ele tinha 11 anos quando foi o grande desapontamento e ele passou por isso. He quit school when he was 11 years old. Ele deixou a escola quando ele tinha 11 anos de idade, But God needed him. mas Deus precisava dele. So did he stop learning? Será que ele deixou de aprender? No. He spoke 7 languages. Não, ele falava 7 idiomas, He recited the New Testament off by heart. ele conseguia recitar todo o Novo Testamento de cor, de And he memória, accepted the Sabbath when he was 15 years old. e ele aceitou o sábado quando ele tinha 15 anos de idade, And he and Uriah Smith married 2 twins, e ele e Uriah Smith casaram com duas irmãs gêmeas. or 2 sisters. Duas irmãs, portanto. And when he was 20 years old, he was writing for the Review and Herald. E quando ele tinha 20 anos de idade, ele estava a escrever para a revista adventista Review and Herald. At 22, he was on the publishing committee. Aos 22 anos, ele fazia parte da direção editorial. How old was Joseph Bates when he was Que called idade, to stand alone? que idade tinha Joseph Bates quando ele foi chamado para defender a causa? He was a prisoner, he was on a shipwreck, he was a ship's captain. Ele era um prisioneiro, ele tinha estado num naufrágio, ele tinha sido antes um capitão, um comandante de navio. 15 years old. Tinha 15 anos de idade. How old was Ellen Harmon when she had her first vision? Que idade tinha Ellen Harmon quando ela teve a sua primeira visão? 17 years old. 17 anos de idade. How old was George Amadon? Que idade tinha George Amadon? 21. 21 anos de idade. John Bird? John Bird, 20. 20 anos. Butler? Butler, 22. 22. Arthur Daniels? Arthur Daniels, 20. 20 anos. Hiram Edson was the old goat. Iron Edson era, na verdade, o ancião deste grupo. He was 37 years old. Tinha 37 anos de idade. Haskell, 20. Haskell tinha 20 anos de idade. Moses Hall, 20. Moses Hall, 20 também. Loughborough, 20. Loughborough, 20. Sarah McEnteffer. Sarah McEnteffer. Sarah McEnteffer. Do you know who Sarah McEnteffer was? Sabem quem foi esta senhora? She was Ellen White's bulldog.
Era no fundo a guardadora de Ellen White. She saw nobody comes to her that doesn't come to her. Ela garantia que ninguém chegava ao pé de Ellen White. Que She was não one devia chegar. tough lady Era uma senhora com muita energia and faithful to the end. e com fé até ao fim. 20 years old. 20 anos de idade tinha ela. 12 years, 15 years, 20. 12, 15, 20 anos de idade. If it went high, 22. Se é uma idade já avançada, falamos em 22 anos. And the oldest of the lot was Hiram Edson at E o mais 37. velho deste grupo era Aaron Edison, que tinha 37 anos de idade. I believe God is calling the young people today. Eu acredito que Deus está a chamar os jovens hoje em dia. And I believe the young people need truth with which to run. E eu penso que os jovens precisam verdade para poderem correr com essa verdade. And when they run, they will not stop. E quando eles começarem a correr, eles não vão parar. Preach truth, and your church will need new walls. Preguem a verdade e a vossa igreja vai precisar de ser ampliada. Jeremiah was called to face terrible opposition from within. Jeremias foi chamado no momento em que havia oposição enorme dentro do seu meio. Was it easy for him? Será que foi fácil para ele? No. Não foi fácil. Did he despair? Será que ele desesperou? Yes. Sim, ele desesperou. Jeremiah chapter 20. Jeremias capítulo 20, He says to God, ele diz a Deus, "Oh Lord, you have deceived me. diz, Deus, tu enganaste-me. I was deceived, you are stronger than I, Eu fui enganado porque tu és muito mais forte do que eu. and you have prevailed. E tu venceste. I am in derision daily. Eu estou diariamente com problemas. Everyone mocks me. Todos fazem troça de mim. For since I spake and I cried out," Porque desde que eu falo e eu grito e por ti, and then he says, "Since I warned and I talked about all these things, sempre que eu falo sobre ti, sobre todos estes temas que tu me deste, the word of the Lord has been a reproach to me." a palavra de Deus tem sido um problema para mim. So nobody accepted him. Ninguém aceita o que eu digo. Did he give up? Será que ele desistiu? No. Não desistiu. But he did say in despair, Mas ele disse no momento de desespero, "That's it, I've had it. terminado, eu não posso aguentar mais isto. I will not make mention of your name anymore, Eu não vou voltar a falar o teu nome, nunca and I mais. will not speak for you anymore." E eu não vou mais falar em teu nome, nunca mais. I know exactly what he went through. Eu sei exatamente aquilo por que ele passou. I've done it many times. Já me aconteceu muitas vezes. I said, "Lord, this is it. I'm not doing this again. Eu já disse muitas vezes, Senhor, desta vez está terminado, eu não vou fazer isto outra vez. Leave me alone, find someone else." Deixa-me em paz, encontra outro. And then I go and I sit somewhere in the desert. E depois eu vou e sento-me num local afastado de tudo. And then the same thing that happened here to Jeremiah. E acontece-me um bocadinho o mesmo que aconteceu aqui ao Jeremias. But the word was in my heart a burning fire, Porque a palavra no meu coração era um fogo ardente, shut up in my bones. que penetrava pelos meus ossos. And I could not keep quiet. E eu não podia ficar calado. And so I opened my big mouth again and get into trouble E again. portanto eu voltei a abrir a minha grande boca e voltei a meter-me em problemas. You need stamina to do that. É preciso energia para fazer isto. You don't need old legs like mine. Não podem ser pernas já envelhecidas como as minhas. My two legs together are almost 120 years old. As minhas pernas em conjunto têm quase 120 anos de idade, vejam lá. God needs young legs. Deus precisa de pernas jovens. God needs people to spread His truth. Deus precisa de pessoas para espalhar as suas verdades pelo mundo. And in spite of all the mess, there was always hope. E apesar de toda a confusão, há sempre esperança. And God promised that their souls would be watered gardens, E Deus promete que as almas das pessoas serão como jardins, bem cuidados, and they shall not sorrow anymore. e que elas não sofrerão mais. Jeremiah gave political messages. Did you know that? Jeremias também dava mensagens políticas. Jeremiah said the Babylonians are coming. Jeremias disse, os babilónios vão vir, And the people said, "Stop preaching politics. e as pessoas diziam, para de falar em política. The Lord loves us. We are His people. Deus ama-nos, nós somos o seu povo. Preach love. Don't preach politics." Ensina o amor, não ensines coisas de política, ensina o amor.
But Jeremiah said the Babylonians are coming. E Jeremias repetia, mas os babilónios estão a vir. And your temple won't save you. E o vosso templo não vai ser o que vos vai salvar. But the people said, we're Seventh-day Adventists. E as pessoas diziam, não penses nisso, nós somos adventistas do sétimo dia. Do you think you're better than we are? Tu achas que és melhor do que nós somos? They said the same then. Eles diziam no mesmo nessa altura. They said, the temple of the Lord, the temple of the Lord. Eles falavam no templo de Deus, no templo de Deus. So the Lord said, I'll show you about your temple of the E Lord. Deus disse, bom, eu vou mostrar-vos o que é que acontece ao templo de Deus. Gone. Destruído. Where's your temple now? Onde é que está o vosso templo agora? The Lord doesn't look for outward display. Deus não poupa meios quando tem de mostrar alguma coisa às pessoas. The Lord doesn't look for the temple of the Lord out there. Deus não precisa de estar à procura do templo dele por aí. The Lord looks for the temple of the heart. Deus procura o templo que está nos corações das pessoas. And we have to believe what we preach. E nós temos de acreditar firmemente naquilo que ensinamos. Young people, Jovens, when I was a young kid, quando eu era uma criança, if there's one thing I hated above anything else, it's bullies. havia uma coisa que eu detestava acima de todas as coisas, que And if I saw someone bullying someone, eram pessoas, aquelas crianças que estão sempre a provocar problemas. E se eu via alguém a meter-se com outra criança, I would go and flatten him. eu ia e punha-o na ordem. But I thought I was a bit brainless. Eu acho que não tinha muita inteligência nessa altura. Because I had this attitude, even if he was bigger than me, Porque eu tinha esta atitude, mesmo quando as pessoas com quem eu tinha de meter eram bastante maiores do que eu. if I get one punch in, E, portanto, se eu conseguisse dar uma pancada, I'll be satisfied even if he beats me to a pulp. eu ficava satisfeito mesmo que ele me deixasse de rastros. Just one punch. Se eu conseguisse simplesmente acertar com um golpe, eu ficava satisfeito. Well, occasionally then you get beaten to a pulp. E às vezes eu realmente ficava de rascos depois And disto. like Jeremiah in verse 14, you will say, E como Jeremias diz no verso 14, cursed was the day in which I was born. amaldiçoado seja o dia em que eu nasci. Even worse, he says, cursed be the man who brought good tidings to my father. E ele diz mais do que isto, ele diz amaldiçoado seja o homem que trouxe as boas novas do meu nascimento ao meu pai. Saying, a man-child is born unto thee. Dizendo que a ti te nasceu um filho hoje. So he cursed even the man that brought the good E news. portanto ele amaldiçoou até o pobre homem que trouxe as boas notícias ao seu pai. It takes the stamina of youth to handle this sort of thing. É preciso a energia da juventude para poder lidar com este tipo de coisas. Now there's a bully out there, Há alguém mal comportado por aí, nesse mundo. and he's trampling on every vestige of truth. E ele está a espezinhar todos os vestígios da verdade que ainda restam. Jesus Christ is lightly regarded. Jesus Cristo hoje em dia não é muito bem respeitado. You're not even allowed to pray in his name in schools anymore. Nas escolas já nem se pode orar em nome de Jesus, Because you could offend all the others. porque podemos estar a ofender todos os outros. So what about offending Jesus Christ? Bom, e então ofender Jesus Cristo já se pode? Who's going to stand up for Jesus in this time? Quem vai defender Jesus nos dias que correm? Who's going to stand up for his law? Quem vai defender a lei de Deus? The law is logical. A lei tem lógica. Every idiot can see that. Qualquer pessoa, mesmo pouco inteligente, pode entender isso. If nobody would steal, Se ninguém roubasse, if nobody would kill, se ninguém matasse, if nobody would covet, se ninguém tivesse cobiça, if nobody would look at someone else's wife, se ninguém olhasse para a mulher do próximo, if nobody would try and steal someone else's girlfriend or boyfriend, se ninguém tentasse roubar o namorado de alguém, then everybody would be happy. o mundo seria uma felicidade. You could walk in the street at night, Podíamos andar na rua a qualquer hora do dia, you can throw away all your keys. podíamos deitar fora as nossas chaves de casa. If everybody acknowledged where they came from, Se todas as pessoas reconhecessem realmente de onde vieram, there would be nobody saying, why am I here? What am I doing here? I didn't choose to come here. não havia pessoas a dizer, mas o que é que eu ando a fazer aqui? Eu não escolhi vir para aqui, eu não quero estar aqui. You would have a reason for living. Todos teriam uma razão para viver. Did you know that you are princes and princesses? Vocês sabem que cada um de vocês é um príncipe ou uma princesa? Did you know your father is the King of Kings? Têm a noção que o vosso pai é o rei dos reis? Did you know he created you for his glory? Sabem que ele vos criou para a sua glória?
It's people who don't know where they come from that don't know where they're going. Sabem que as pessoas que não sabem de onde vieram, são as pessoas que não sabem para onde estão a ir. God called young people to establish this church. Deus chamou os jovens para estabelecerem esta igreja. He will need young people to re-establish this church. E Ele precisa de jovens outra vez para reestabelecer esta igreja. So I want you to think like Jeremiah. E portanto eu quero que vocês pensem como Jeremias. I want you to say, Lord, here am I, send me. Quero que vocês digam, Senhor, aqui estou eu, envia-me. He had to cast away the rubbish of apostasy. Temos de tirar deste mundo a apostasia. How do we know what is apostasy and what is not? Como é que nós distinguimos o que é apostasia e o que não é apostasia? There are people that say we need the Bible only. Há pessoas que dizem nós precisamos apenas da Bíblia. Let me tell you, the Bible is our only creed. E deixem-me dizer-vos que a Bíblia é a nossa única fonte de crenças. I need nothing else for doctrine but my Bible. Eu não preciso de absolutamente mais nada em termos de doutrina do que a Bíblia. Are there people that distort the Bible? Yes or no? Há pessoas que desprezam a Bíblia? Yes. Sim. Otherwise you wouldn't have all the confusion out there in the world. Senão não haveria tanta confusão no mundo se as pessoas não interpretassem a Bíblia à sua maneira. So God, by His grace, E portanto Deus, pela sua graça, gave us the spirit of prophecy. deu-nos o espírito de profecia. By His grace. Pela sua graça. And He, with His Holy Spirit, E com o seu Espírito Santo, inspired a prophet to write things down. inspirou um profeta para escrever. If we despise His prophet, Se nós desprezarmos o seu profeta, we despise His Holy Spirit. desprezamos o próprio Espírito Santo. It's as simple as that. É tão simples como isto. And if we say the Spirit was not from God, E se dissermos que aquele Espírito não era de Deus, we commit the sin against the Holy Spirit. cometemos o pecado contra o Espírito Santo. Because then we're saying it's from the devil. Porque ao dizermos isso, estamos a dizer que ele é do diabo. This is not a trifling matter. Isto não é um tema trivial. So if you want to know what is truth, Portanto, se quisermos saber o que é verdade, go to the source. temos de ir à fonte da verdade. Stop reading all the rubbish out there in the world. Parem de ler todos os disparates que estão à nossa volta por esse mundo. Make a covenant. Façam um acordo. I will start my day and I will end my day with just one short piece out of the Bible and the spirit of prophecy. Façam um acordo com Deus. Eu vou começar o meu dia e vou terminar o meu dia apenas com alguns versículos da Bíblia e do Espírito de Profecia. And say, Lord, send me. E vamos dizer, Deus envia-me. And then, like Jeremiah, you'll be able to say, E nessa altura, assim como Jeremias disse, vocês poderão dizer, he says it in Jeremiah 3 verses 12 onwards. Jeremias capítulo 3, versículo 12 e em diante, He says, return, backsliding Israel, Israel regressa para o lar and I will withdraw my anger. e eu vou retirar toda a minha fúria. Acknowledge your iniquity. Aceita, reconhece o teu pecado And just say, Lord, we have transgressed. e digam apenas, Deus, nós temos pecado. And then what will I do? E o que é que eu farei nessa altura? I will not turn you away. Eu não vou rejeitar-vos, I will heal you. eu vou curar-vos. Jeremiah chapter 6 verse 16. Jeremias 6, 16. Young people, please take note. Jovens que aqui estão, por favor, notem bem este versículo, apontem nos vossos cadernos. Ask for the ancient paths. Peçam o poder do... Ask for the ancient paths, the ancient roads. Peçam os caminhos do passado. Where is the good way? Onde é que está o caminho correto? And walk therein. E caminhem por esse caminho correto. And you will find rest for your soul. E encontrarão descanso para as vossas almas. What was truth in Ellen White's day and James White's day, O que era verdade no tempo de Ellen White e de James White, what was established as pillars of truth, o que foi estabelecido como pilares da verdade nessa altura, that is truth today. isso é verdade hoje também. And nothing can be removed that was placed there as truth. E nada do que foi colocado como verdade nesse momento pode ser removido. So when you hear, Quando ouvirem,
Oh, that was for that time. Oh, isso aplicava-se àquela altura. Well, then God was for that time too. Bom, então temos de dizer que Deus também era só para aquela altura. When you hear this is such an old book, Quando vos disserem, mas este livro é muito antigo, then run from such people fujam desse tipo de pessoas. and say, Jesus Christ the same yesterday, today and forever. E digam, Jesus Cristo foi o mesmo no passado, é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. Truth doesn't change. A verdade não muda. Righteousness doesn't A change. justiça não muda. It's people that change. As pessoas é que mudam. And watch out for change. E, portanto, cuidado com as mudanças. On one occasion, the prophet took his position Houve uma ocasião em que o profeta foi para o seu lugar, at the entrance of the gates, à entrada dos portões da cidade, dos portões, and he said, "You will no longer come in here with those wares out." e ele disse, vocês não podem entrar aqui mais com essas vestes ou com esses chapéus que vocês He têm, defended the Sabbath. porque ofendia o sábado. He defended it with his life. Ele defendeu o sábado com a sua vida. Yes, they wanted to kill him. Na verdade, eles queriam matá-lo. They put him into the cistern, Puseram-no dentro de uma cisterna and they made his life a misery. e tornaram a sua vida miserável. But God didn't let him die. Mas Deus não o deixou morrer. Even when Israel fell, God didn't let him die. Mesmo quando Israel caiu e foi conquistada, Deus não deixou este profeta morrer. And then he made them very angry. E aí ele fez-los ficar ainda mais zangados. He said to them, God will make this place like Shiloh. Ele vai fazer esta terra como Like Shiloh. Shiloh. Yeah. What happened at Shiloh? O que é que aconteceu em Shiloh? Recordam-se? That's where the Philistines took the ark of God Foi nessa terra, nessa batalha, que os filisteus levaram a arca de Deus and put it in their temple. e puseram no seu próprio templo. Now this is very interesting. Isto é muito interessante. And I want you to listen carefully, young people. E quero que vocês prestem muita atenção, principalmente os jovens. God had one temple on earth. Deus tinha um templo nesta terra, That was the place where he presented himself to his people. que era o local onde ele se apresentava ao seu povo. So Satan built many other temples. E, portanto, Satanás construiu muitos templos por todo o lado. And he put the gods of Ekron and the Dagons and the Pôs os Baals deuses de inside. Ekron e Dagon e de Baal e todos esses deuses. And then he added beautiful music E acrescentou música muito maravilhosa and wonderful ceremonies. e cerimónias muito vistosas. And today, drums that the Rolling Stones would be proud of. E hoje, e inclusive baterias e tudo isso que os próprios Rolling Stones hoje achariam música muito interessante. And he said, this is the temple of the Lord. E ele disse às pessoas, isto são templos do Senhor. But God eventually even removed his temple. Mas na verdade, a certa altura, Deus, mesmo de tirar o seu templo desta terra, And after Jesus ascended into heaven, e depois de Jesus ascender ao céu, he broke down the temple and every stone was thrown over. ele fez com que o templo fosse completamente derrubado e nem uma pedra sobrou. Why? Porquê? Because he now serves in a heavenly temple. Porque ele agora serve, mas no templo celestial. And he's your high priest. E ele é o vosso sumo sacerdote. And any church, Qualquer igreja, any organization qualquer organização that says to you, here is the temple, que diga, aqui está o templo, and I am your high priest, e eu sou o teu sumo is sacerdote, from the devil. tem de ser do diabo. Whether he be Pope Seja ele o Papa, or whether he be in our midst. ou esteja aqui no nosso meio. We have one temple of the Lord and that's in heaven. Temos apenas um templo do Senhor e esse está no céu. So walk the ancient paths. E, portanto, procurem os caminhos antigos. So the people were angry, As pessoas estavam zangadas, but God proved that he was more powerful than them. mas Deus provou que tinha mais poder do que as pessoas. And they said, this man is worthy to die. E eles disseram, este homem merece a morte. We read it in Jeremiah 26 verse 11. Podem ver isto em Jeremias 26, verso 11. They'll say the same about you, Eles dizem, vão dizer o mesmo acerca de vós. but that's okay. Mas não se importem com isso. Jeremiah said, Jeremias disse, my head is like water. a minha cabeça está como em água. My eyes are a fountain of tears. Os meus olhos são uma fonte de lágrimas.
Oh, that I had in the wilderness a lodging and I could run away. E podíamos continuar por aí fora com os lamentos de Jeremias. And then he realized something that you must all remember. E de repente ele percebeu uma coisa que todos nós também devemos perceber e lembrar-nos. And this is the crux of the matter. E isto é o que realmente interessa, é o coração deste tema. He said the way of man Ele disse que o caminho do homem is not in self. não está nele próprio. It is not in man that walketh to direct his steps. Não é da natureza do homem poder dirigir os seus próprios passos. And he prayed, E ele orou a Deus. O Lord, correct me, but with judgment. Deus, corrige-me, mas com discernimento. Not in thine anger, Não com a tua ira, lest you bring me to nothing. senão tu vais-me reduzir a nada. And then he says, it is the Lord's mercy E ele diz, é a misericórdia de Deus that we are not consumed. que não sejamos consumidos. And his compassions fail not. E a sua compaixão não termina, nunca falha. They are new every morning. São renovadas cada manhã. Great is thy faithfulness. Grande é a tua justiça. I've seen perhaps a little bit more of the world than most. Eu talvez tenha viajado e conhecido um pouco mais do mundo do que a maior parte das pessoas. I've had people run onto the stage to beat me up. Eu já tive pessoas a virem aqui e tentarem combater comigo e derrotar-me num púlpito. I had the Orthodox military arm run onto the stage to beat me and my poor translator up. Eu já tive as forças militares da Igreja Ortodoxa que numa sessão como esta vieram e queriam espancar-me a mim e ao tradutor que eu tinha. And they said there in the front, this man is a deceiver. E diziam, este homem é um enganador, He's an Adventist. é um adventista. And we command you to leave the hall E portanto ordenamos-te que abandones a sala. or we'll beat you all up. Ou nós fazemos com que saias. And I thought that's the end of my conference. E eu pensei, bom, acabou-se então a minha conferência deste dia. And guess what? E sabem o que é que aconteceu? The people got up like one man. As pessoas levantaram-se como se fosse uma pessoa só. Hundreds of people in the hall. Centenas de pessoas que estavam naquela sala And they said, you leave him alone or we beat you up. e disseram, vocês deixem-no em paz ou então somos nós que tratamos de vocês. We will decide what we want to listen Nós to. é que decidimos o que é que nós queremos ouvir. And so the man said, E o homem disse, get out. saia! And so they all came forward. E todos começaram a aproximar-se. So he screamed at them, E ele gritou para as pessoas, I will be back with more and we will beat you up. eu vou voltar com mais reforços e vou dar cabo de vocês. And he ran out. E foi-se embora. And then they gathered their forces. E então eles reuniram as suas forças And somebody phoned the police. e alguém telefonou para a polícia And then the police arrived in full force. e chegou a polícia com toda a sua força. They put guards around the building. Puseram guardas à volta do edifício. The police chief sat in the front row. O chefe da polícia sentou-se aqui na fila da frente. And I did my entire campaign under police protection. E eu fiz a minha campanha, toda a campanha dessas semanas, debaixo da proteção policial. And guess what? E sabem o que é que aconteceu? They had to listen to every word. Os polícias também tiveram de ouvir a todas as palavras que eu And they dizia. said thank you. E eles no fim disseram obrigado. I was in Africa. Eu estive em África. Halfway through, they said, everybody get up, the Queen is here. E a meio da conferência alguém disse, levantem-se todos porque a rainha chegou aqui. And Queen Infante walked in E a rainha entrou pela sala dentro. with all her bodyguards. Com todos os seus guarda-costas. And they parted like this. E toda a gente fez assim uma clareira para a rainha poder passar. And she sat in the front row. E ela sentou-se também aqui na fila da frente. And I said, oh no. E eu pensei, bom, e agora o que é que eu faço? I was doing the New World Order. Eu estava a falar da nova ordem mundial. I thought, I'm dead. Eu pensei, agora estou liquidado. So I said to God, E eu disse a Deus, Lord, if you sent this queen now, Deus, se tu enviaste esta rainha exatamente neste momento, then you want her and her entourage to hear the message. então talvez seja porque tu queres que ela e que os seus súbditos, as pessoas que estão com ela, ouçam esta mensagem. So I gave it. E portanto eu dei a mensagem. She phoned the king. Ela telefonou ao rei And she said to the king, e ela disse ao rei, I want to listen more to this man. Can I stay longer? eu quero ouvir, quero assistir às conferências deste homem por mais tempo, será que eu posso ficar mais um pouco? The king said yes. O rei disse, está bem, podes ficar. She stayed the rest of the day. E ela ficou todo o resto do dia. Afterwards she came to me No final ela veio ter comigo
And she says, this message must go on national television right around the world. Ela disse, esta mensagem tem de ser publicada na televisão por todo o mundo. But I know it cannot. Mas eu sei que não pode ser assim. Please send me a tape, Por favor, envie-me uma gravação, a video, um vídeo, and I will show it to those that need to see it. e eu vou mostrá-la pelo menos àqueles que eu sei que precisam mesmo de vê-la. I don't know where the message is running, Eu não sei onde é que a mensagem está a ser mostrada neste momento, but I know that government people are listening to it. mas eu sei que há pessoas dos governos que estão a ouvir esta mensagem. I know that church people are listening to Eu sei it. que pessoas das igrejas estão a ouvir esta mensagem. I know that mayors of towns Eu sei que presidentes de câmaras municipais estão a ouvir esta mensagem. have invited the whole town to come and listen to the tapes on video in the town halls. Há casos onde presidentes da Câmara têm convidado toda a sua cidade para virem à Câmara Municipal e ouvirem esta mensagem nas próprias instalações. I know that ministers in churches are playing the tapes to their people. Eu sei que pastores em várias igrejas estão a mostrar estes vídeos às pessoas. I was recently invited to do an evangelistic campaign in a Protestant church. Recentemente eu fui convidado para fazer uma campanha de evangelização numa igreja protestante. This is unbelievable. Isto é inacreditável. I thought I will speak on evolution. Eu pensei, bom, vou falar da evolução. What else can I tell? Excuse que- me, you're Babylon. Eu não posso falar de mais nada, quer dizer, vou-lhes dizer que eles são a Babilónia. So I was careful. E portanto eu fui com muito cuidado. After the first lecture, No fim da primeira sessão, a woman comes to me uma mulher veio falar comigo. and says, don't talk about this. How do we keep the Sabbath? Não falo disso, o que nós queremos é saber como é que nós podemos guardar o sábado. The pastor comes to me. O pastor veio falar comigo He says, you know, I know there's something wrong with all the churches. e disse-me, olha, eu sei que há algo que está errado com todas as igrejas. Please tell me who's the Antichrist. Por favor, diga-me quem é o anticristo. I said, I don't know whether you can stand it. E eu disse, bom, eu não sei se você pode aceitar essa verdade, aguentar o que eu vou dizer. He said, I don't think that's your problem, that's my E problem. ele disse, bom, isso na verdade não é o seu problema, isso é um problema meu. Preach it. Portanto, ensine o que tem a ensinar. I preached the Sabbath message. I preached the Antichrist. I gave them the whole three angels message. E portanto eu falei sobre o sábado, eu falei sobre o anticristo, eu falei sobre as 3 mensagens angélicas. The world is waiting for this message. They are dying for it. O mundo está à espera desta mensagem, o mundo está desejoso de receber esta mensagem. Young people, say to the Lord, Jovens, por favor, digam a Deus, here I am, Lord. aqui eu estou, Send me. envia-me a mim. And you will have meaning in your life. E terão sentido para as vossas vidas, You will have more excitement than you can possibly handle. terão maior alegria, maior atividade do que podem certamente aguentar. You will beg the Lord to be bored. Vão pedir a Deus, por favor, agora um bocadinho mais de calma. You will never, never be bored ever again. Nunca mais estarão aborrecidos, com certeza, nas vossas vidas. Arise, shine, for your light has come, says Isaiah. Sorry. Arise, shine, for your light has come, Levantem-se e brilhem, porque o vosso tempo chegou. and the glory of the Lord is risen upon thee. E a glória do Senhor subiu sobre vós. Amen. Amém.